Irmãos e irmãs, a paz eucarística, hoje é domingo, 33º do tempo comum. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho para a liturgia da missa de hoje, do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou também aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos hoje a parábola dos talentos que o Senhor distribui aos seus servos. Naturalmente que se trata de uma imagem. O Senhor da parábola é o próprio Jesus, que antes de deixar este mundo entrega bens consideráveis para os seus servos, que são seus discípulos. Os bens são justamente os dons que Deus, através de Jesus, ofereceu aos homens. A sua palavra, os valores próprios do Evangelho, o amor que se traduz no serviço aos irmãos, a partilha, o serviço, a misericórdia, a bondade, enfim, todos os valores evangélicos. Os discípulos são justamente os primeiros guardiães destes bens. Em outras palavras, nós poderíamos resumir os talentos como sendo a tradição, o que se recebeu de Jesus que agora precisa ser anunciado. A questão sempre é como fazer este anúncio. Como fazer esta tradição permanecer sempre viva? O texto diz que os 2 primeiros servos saíram logo e trabalharam com eles, os talentos, e lucraram o dobro. Trabalharam com eles também pode ser traduzido por investiram, como nós ouvimos ao final do Evangelho, do ponto de vista financeiro. Talento no tempo de Jesus era um valor monetário. A princípio a gente pode entender talento como dom, como habilidade, como aptidão, mas o sentido bíblico é valor financeiro, talento é moeda. Um talento correspondia a 36 quilos de prata, o que era aproximadamente a 3.000 dias de trabalho de um operário que não fosse devidamente qualificado para determinada função. E aqui talvez esteja um elemento curioso. O verbo utilizado, ganhou ou lucrou, era o mesmo usado nos contextos religiosos daquele tempo para mostrar a conquista de convertidos. O próprio Jesus usou este verbo quando falou da correção fraterna. Se o teu irmão te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Ou seja, você o trouxe para junto de si, o trouxe para Deus. Portanto, ganhar o dobro, ganhar talento significava justamente ganhar mais vidas.
Um dos empregados, porém, como ouvimos na parábola, fez uma cova no chão e escondeu a luz. Guardou aquela tradição de modo estático, não a fez frutificar. Aliás, ainda hoje, existem muitos irmãos e irmãs da nossa igreja que compreendem também a tradição, os talentos, como sendo uma realidade imutável. Em si, a tradição de fato é imutável, os valores estão dados, mas cada momento da história vai exigindo desafios novos para essa tradição. E nós, como cristãos, somos convidados a discernir e aplicar estes valores no nosso tempo, com as pessoas com quem vivemos, onde nós estamos. Nós, por exemplo, aqui na Penha, vivemos essa tradição de uma forma. Na Amazônia, onde as pessoas têm missa male-male uma vez a cada 3 meses, vivem a tradição de uma outra forma. É a mesma tradição, que é vivida de modos diferentes, como é próprio do Evangelho. Aliás, a própria Sagrada Escritura tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são 4 visões diferentes do mesmo Jesus. Os 4 anunciam a mesma verdade, mas cada um a seu modo. De fato, esta diversidade ela é dom do Espírito. É Ele quem nos faz diferentes para que a gente aprenda também a ser, de certa forma, dependentes uns dos outros, para que a gente aprenda a se ajudar. No entanto, como disse o Papa Francisco na recente encíclica Fratelli Tutti, a globalização nos fez todos vizinhos, mas ela não nos fez irmãos. E nós precisamos pensar nisso. Quando somos indiferentes às dores dos outros, quando nós ouvimos o chamado do Senhor, convidando-nos a ir ao encontro das pessoas e nós nos fechamos em torno de nós mesmos, nós sempre dizemos não à tradição, que sempre foi movimento, e portanto enterramos o nosso talento. A parábola diz que o patrão, que é o próprio Jesus, voltou depois de muito tempo, o que também nos remete à sua segunda vinda. Nós acreditamos nisso na nossa profissão de fé, assim como no juízo final. 2 servos são elogiados por esse Senhor como fiéis, porque você foi fiel, eu te confiarei mais. Fiel significa também leal. Alegrar-se com o Senhor, a que convida o patrão, é justamente entrar no reino de Deus, que é o que todos nós desejamos como cristãos, participar daquele banquete que nunca terá fim. E a condição é simples: ganhar o irmão. Se nós conseguirmos ganhar alguém para o Senhor, já temos o passaporte garantido para a eternidade. Nesse sentido, eu convido você a olhar para a sua história de vida. A quantas pessoas efetivamente você, com o seu testemunho, com a sua maneira de ser, atraiu para Cristo e para a igreja? Uma pergunta que tem que ser feita não para que a gente se engrandeça ou para nos mostrarmos vaidosos, mas para pensarmos o quanto nós estamos servindo de canal para que a graça de Deus alcance outros irmãos e irmãs. Como disse também o Papa Francisco, se nós conseguirmos ajudar uma pessoa a viver melhor, nossa vida já está justificada. Uma só. E essa é a nossa missão. Quem se fecha em torno de si mesmo é como aquele servo que enterrou seus talentos. Todos nós, no fundo, carregamos um pouco deste servo. Trazemos no coração um certo medo, um certo temor de Deus, principalmente quando a gente pensa na vinda dele, ou seja, no juízo, nos dias finais. E é até bom que tenhamos, mas isso não pode nos isolar. Quando nós nos fechamos em torno de nós mesmos, nós enterramos a tradição que nós recebemos. E é muito próprio do medo nos fazer ficar parados, inertes, sem movimento. Mas se no dia do juízo nós devolvermos o talento que nós recebemos do Senhor, Ele vai receber esse talento que nós não cultivamos. Com certeza Ele vai recebê-lo. Mas nós ouvimos no Evangelho quais serão as consequências para nós. Por isso, a humanidade, assim disse o Papa, ela sempre perderá, ela sempre vai perder com cada opção egoísta que fizermos, porque existimos para nos doarmos aos outros. Como cristãos, o nosso talento hoje é um jeito de vida, um jeito de viver. Isso que nós somos convidados a anunciar. E não precisamos fazer muito. Nós vimos que no caso dos servos que foram chamados fiéis, o Senhor os elogiou simplesmente porque foram fiéis no pouco. Inclusive há uma música que diz isso: se nós somos fiéis no pouco, o Senhor sempre nos confiará mais. E é o que nós queremos pedir neste domingo. Não que o Senhor nos dê uma imensidade de talentos para que a gente administre, mas que Ele nos faça frutificar no pouco que Ele nos confiou. A tradição é viva e
todos nós somos uma pedra viva, convidados a fazer essa tradição render frutos. O Senhor ajude você nessa tão importante e urgente tarefa. E Ele te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a você.